Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós mais uma vez, começando mais um podcast Homens de Valor, com muita alegria. É sempre um papo gostoso, edificante, que agrega valores. Então, desde já, eu quero pedir aquela força. Curta, comente e compartilhe o nosso programa, tá bom? A gente já volta, 2 segundinhos para a nossa vinheta. Então, queridos, nós estamos novamente aqui para bater outro papo gostoso aqui no nosso podcast Homens de Valor. E está aqui a nossa turma, né? A nossa mesa somos nós mesmos. Pastor Manu, Reverendo Ayrton. E vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre despertamento espiritual ou despertamento que precisamos hoje. Despertamento urgente, despertamento que urge. É isso mesmo? É isso aí, urge. Que se faz muito necessário para o nosso tempo. Eu acho que quando a gente fala de despertamento, a gente estava trocando uma ideia antes, a gente verifica que muita gente confunde um pouco, né? Despertamento com... A gente está falando de despertamento espiritual, né? Sim. Muita gente confunde com sensações, com emoções. Arrepios. Com arrepios, com cambalhota, com luzes, com coreografias e coisas do tipo. Né? Mas a gente também verifica que os desdobramentos práticos dessas coisas, na verdade, são praticamente nulos ou nenhum. A gente sabe que as emoções fazem parte da nossa estrutura, Deus nos fez assim, elas também se manifestam quando nós estamos naqueles momentos com Deus em forma de choro, até de arrepio mesmo e tudo mais. Mas isso por si só não se define como despertamento. E aí a gente... Quer falar, Manu? Ué, você respirou fundo? Dei uma respirada aqui agora. Eu puxei falei, lá. Opa! Mas vamos lá. Isso tudo é importante, né? Quando você sente a presença, que você fica arrepiado, isso é gostoso. Mas isso não quer dizer que fui despertado agora espiritualmente e tal. Você sentiu a presença ali. O senhor falou de iluminação, despertamento, a iluminação, aquele jogo de luz e tal. É bom, é bacana, né? Quando a gente tem uma iluminação legal, quando a gente tem um grupo de louvor abençoado. Tudo isso é legal. Isso tudo é muito bom. Mas isso não quer dizer que seja despertamento. Fui despertado hoje porque fui no culto, fiquei animado, pulei, dancei. É legal pular, dançar, principalmente para os jovens e adolescentes que gostam de pular, dançar e tal. Isso é maravilhoso. Mas despertamento vai muito além disso, né? O despertamento é tudo aquilo que nos faz pensar que nós precisamos estar mergulhados na palavra de Deus, na oração, né? Quando eu tenho o desejo de ler a palavra de Deus, porque despertamento é isso. O despertamento é quando eu sinto a presença de Deus, é importante sentir, mas isso me gera a ter sede pela palavra, a querer, desejar ler a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos transforma. É ela que vai fazer com que eu seja um crente avivado, despertado para esse tempo que a gente está vivendo. Até porque é um tempo difícil. Né? Então, se os nossos olhos estiverem voltados para uma telinha de rede social, simplesmente passando, esse despertar não vai acontecer nunca. Uma outra coisa, se a gente for ver a definição de despertar ou de despertamento, enfim, despertar significa tornar mais vivo. Significa cobrar ânimo, ficar intenso. Despertamento espiritual tem a ver com intensidade. Sair da inércia, da acomodação. Então, são algumas definições mais... Acordar. Sim. Né? São algumas definições de despertamento. Mas a nossa ideia hoje é falar de despertamento, não é necessariamente de uma forma histórica. A gente sabe dos avivamentos que aconteceram, mas se a gente também for para a história, a gente vai verificar que esses despertamentos espirituais que aconteceram na história, eles produzem alguns efeitos, alguns resultados que são comuns. E esses resultados
atravessam a história. Eles vão ser basicamente os mesmos, talvez com uma ou outra variação, mas a história serve como referência. Quando a gente olha para a história, a gente verifica o que os grandes avivamentos promoveram nos irmãos, nos crentes e até na sociedade daquelas épocas. É interessante que um despertamento espiritual genuíno, seus efeitos transpõem as paredes da igreja. Sim. Não é verdade? O despertamento do avivamento de John Wesley, em que a igreja fria, os bancos marcados com os membros, todo mundo satisfeito com aquilo. De repente, John Wesley desperta e começa a convidar pessoas humildes, começa a visitar minas de carvão, evangelizar em cemitérios, e o povo foi despertando, começando a largar bebida, daqui a pouco largando adultério, largando tudo, e a própria sociedade, tanto que é atribuído ao movimento, né, do Clube dos 12, John Wesley, Inglaterra, o que não aconteceu na França não aconteceu na Inglaterra. Decapitaram o rei da França, aquilo tudo, foi exatamente ali no final, né, do século XVIII, foi exatamente no século XVIII que a Inglaterra entrou num avivamento espiritual. Os crentes orando, buscando, e santificação, que era o lema de John Wesley, que ele chamava de segunda bênção, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, John Wesley chamava de santificação. E aí buscavam a santificação, a consagração, a oração. Se eu não me engano, foi o próprio John Wesley que disse que se um homem não ora, a gente fica até assim, né? Se um homem não ora pelo menos 2 horas, você não deve sair de casa para ouvi-lo. Olha. Meu Deus. Que isso? Meu Deus do céu, misericórdia. Mas esse acordava 4, 5 horas da manhã, fazia a caminhada, dobrava o joelho, depois orava. O Russell Shedd, né? Parece que também agora faleceu há pouco tempo. Tinha o coisa, acordava de manhã, lia a Bíblia dele, depois ia caminhar em oração ou seja, despertamento espiritual. É isso aí. Isso impacta pessoas, não somente a igreja, impacta a sociedade. É verdade. Isso nos deixa envergonhados. Né? Se a gente for parar e olhar, dar uma olhadinha para o século XX, nem lá no XVIII e tal, mas o século XX mesmo, nós tivemos pessoas que fizeram uma mudança através de despertamento. Né? Se a gente for olhar aqui para a nossa igreja, né? Então, assim, a gente olha assim, os séculos que passaram, esses homens que foram despertados pelo poder de Deus e fizeram uma mudança, no que o senhor falou, na sociedade. Isso aí, a sociedade muda, porque o despertar é isso. Começa comigo e é algo que é de dentro para fora. E aí, o que sai de mim vem de Deus, vida, né? Transforma, porque o que sai de mim precisa levar vida para as pessoas. E esses homens, quando a gente para poder ouvir a história deles ou ler a história deles, a gente fica envergonhado. Você estava falando... A gente fica envergonhado de chamar de avivamento... que a gente vê aí, faz uma semana aí de avivamento, que a gente chama de avivamento, aí o povo vai na igreja, na quinta-feira que vem não tem ninguém de novo. Não, eu, por exemplo, muitas vezes fiquei triste porque... É uma frustração horrível, gente. É uma frustração. Aquelas festividades, né, que a gente faz ainda hoje, mas eu, líder de jovem, aquela coisa aí fazia, chegava no domingo, aquela maravilha, falando em mistério, o fogo caindo... Semana seguinte, a mesma coisa da semana anterior do avivamento. Quem faltava, a EBD faltava. Quem não vinha, continuou sem vir. E pronto. Aí, isso não é avivamento, produz efeitos. É isso aí. E a gente confunde dons, às vezes, com aquele versículo, né, desperta tu que dorme. Sim. Repare que não é Deus nos despertando. Somos nós com a atitude de despertarmos. Sim. Então, o despertamento vem de uma atitude. Sim. A graça de Deus... Não é necessariamente sentimento, né, Ailton? Não, a atitude. É a atitude. A graça de Deus nos dá a condição. Até porque, se nós decidirmos agora, por exemplo, um despertamento de oração e tudo, se a gente começar, vamos supor, orar todo dia, 7 horas da manhã, convidar quem puder antes do trabalho para orar, a gente mesmo no início vai ter um impacto com aquilo. No segundo, terceiro dia, às vezes vem 2 só, você... Puxa vida. E os grandes avivamentos foram perseverantes.
pessoas começaram daqui a pouco, e os efeitos foram acontecendo e vidas viram a necessidade. E então o despertar é você se manter acordado, independente da motivação humana. Sim. Não, eu vou pregar. Muito bom. Tem a ver, então, com disciplina. Com disciplina. Sim. Com perseverança. Perseverança. Isso aí. E independe, né, pastor? Independe de onde você está. Porque se eu sou um crente que sou avivado, despertei para essa questão do avivamento, da busca, de mergulhar nas coisas de Deus, onde eu estiver, eu vou dar fruto. Agora, uma pergunta. E eu vou dar bom fruto. O despertamento passa pelo despertar da consciência. Eu creio O despertamento passa pela razão, Sim. pela consciência. Você tem que entender a necessidade de ser despertado. Sim. Sim. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa há uns 18 anos atrás, 19, por aí, e eu coloquei no meu coração, né, a partir de então, acho que foi minha segunda empresa de carteira assinada na época, e ali eu já era convertido e tal, né, caminhava com o Senhor. E aí eu falei até com a minha esposa na época, eu era noivo da minha atual, né, da minha esposa, da Adriana, e eu falei para ela, eu falei, amor, todos os dias eu vou orar lá dentro do banheiro da empresa. Todos os dias eu saía de casa, eu orava, quando eu chegava no trabalho, eu ia para o banheiro, me ajoelhava e orava. Todos os dias. Todos os dias. Aí, às vezes, eu estava lá fora, o resultado não estava acontecendo. Senhor, tem misericórdia de mim, o resultado não acontecendo. E aí eu lembrava, eu preciso orar. Eu preciso orar. E aí eu ia lá para o banheiro, me ajoelhava e orava. Quando eu saía, botava o pé do lado de fora. Como é que é esse negócio aí? Vinha alguém me procurando. Eu ia, pegava e tal. O resultado ia lá em cima. E aí eu comecei a entender que esse despertar não era simplesmente para que eu pudesse ter um crescimento profissional somente. Que ali nessa empresa eu cresci profissionalmente falando, né? Tive até a oportunidade de sair do Rio de Janeiro e ir para outros lugares e tal, depois de 6, 7 anos de empresa. E aí eu falei, não é só para isso. Não é só para isso que eu estou aqui, para crescer. Eu preciso ser um agente de Deus aqui. E o despertar é isso, é você desejar viver a palavra, colocá-la em prática. A ponto de eu sair algumas vezes ali e falar, Senhor, mostra alguém para mim, para eu falar do seu amor. Que eu tenha a oportunidade. Em diversos momentos, o Senhor apresentou pessoas para mim sedentas de Deus. Algumas que eu conseguia falar ao longo de alguns minutos, outras que apenas uma palavra entrava no coração daquela pessoa e a palavra transformava. Um exemplo aqui para eu passar a bola. Uma vez eu estava passando na rua e eu ali em oração, trabalhando, mas em espírito de oração. Não cesse de falar do livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite, né? Eu não estou saindo falando, eu estou meditando, estou aqui, estou ligado. E aí eu falei, Senhor, mostra alguém para que eu possa falar do seu amor. Aí passou uma mulher, no meio da multidão, na 7 de setembro ali, ó, esquina com a Rio Branco, rua lotada. Aí eu olhei a moça passando assim, aí o Senhor vai lá e diz para ela que eu a amo. Eu falei, vou. E ela andando rápido, eu saí correndo atrás da moça. E gente passando, eu driblando e tal, não sei o quê. Consegui alcançar. Quando eu toquei na moça, que ela olhou, eu olhei para ela assim, eu falei assim, ó, Jesus mandou dizer para você que ele te ama. Cara, a moça começou a chorar no meio ali da Rio Branco, com a 7 de setembro, chorando. Ele me ama. Eu falei, ele te ama. Foi isso que ele mandou te dizer. Ela, ai, obrigado. E começou a chorar. E eu fiquei olhando ela chorando. Ela, obrigado. Aí ela saiu, foi embora chorando. Nem orei pela menina. Eu só entreguei a palavra. E ela foi. Eu não sei se ela saiu de casa pensando, Senhor, se o Senhor me ama mesmo, manda alguém vir falar comigo. Eu não sei o quê, eu acho que o Senhor não me ama, não. Então manda alguém vir falar. Só sei que eu falei o que Deus tinha mandado e foi lá. Então o despertamento é você estar sensível à voz de Deus para aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Né? Agora, eu queria pensar com você... Isso é um despertamento da vontade de Deus. Você está em sintonia, antena, você está trabalhando e tudo, mas o teu pensamento está assim, qual a tua vontade? O Senhor quer que eu fale para alguém? É um despertamento dessa sensibilidade espiritual. Uma coisa é despertamento para orar, buscar... Agora, é isso que eu ia falar. É interessante que o despertamento, ele pode acontecer de forma coletiva, né, numa igreja, enfim, e como também de forma individual. E quando ele acontece, a manifestação desse despertamento, ela pode se dar de forma diferente em cada um. Baseado no que ele falou.
alguém, quando despertado, fica mais sensível à voz de Deus, fica mais... Você acordado, o termo acordar, você não está mais atento? Você está sonolento? Você está sem perceber as coisas? Quando você está bem acordado, você presta atenção em tudo. O despertamento espiritual nos faz ficar sensível ao Espírito Santo. Agora, aí vamos trocar uma ideia aqui também. O despertamento, ele necessariamente precisa passar, alguém já comentou aí, pela valorização da palavra de Deus, não é? Não dá para pensar em despertamento sem dar valor à palavra de Deus. A leitura da Bíblia, meditação da Bíblia, o Manu falou aí, ler, meditar. A Bíblia não é só um livro de leitura, mas também de meditação. Então, alguém avivado, alguém despertado, é alguém interessado na leitura da Bíblia. E aí a gente sabe que o brasileiro, sobretudo, tem uma dificuldade enorme em relação a isso, né, Ayrton? A concentração, a leitura, a disciplina da leitura, em tempos de tela, de podcast e de tantas informações que são dadas via online, essas coisas, parece até que a leitura ficou ainda mais distante como hábito na vida das pessoas. E isso acaba refletindo na própria Bíblia, né? Não é isso? Não, o salmista, quando diz, na tua lei medito de dia e de noite, eu gosto do Salmo 19, quando diz lá no versículo 10, versículo 14, sejam agradáveis as palavras, meditar do meu coração. E aí ele vai dizer que a tua palavra é como mel. Não é isso? Então, era doce para o salmista meditar, pensar, e que isso se transmitia, para ele, uma forma de falar, uma forma de viver. A palavra de Deus nos santifica, João 17, santifica-nos na verdade. Então, você começa a ler a palavra, ela vai te despertando. Hebreus 4,12, quando diz lá, ela discerne pensamentos, intenções do coração. Ou seja, você começa a ler a Bíblia e o Espírito de Deus começa a testificar. Você precisa melhorar isso. Eu gosto daquela comparação, eu ouvi isso desde moleque, que é a seguinte: você abre uma torneira e põe uma peneira debaixo da torneira. Aí você fica fazendo aquele movimento com a peneira debaixo de uma torneira aberta, né? Você não vai peneirar a água, não existe isso. Mas depois de um tempo, movimentando a peneira, você vai perceber que a peneira ficou limpa. Pelo menos mais limpa do que antes. E aí, quando Jesus disse assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, eu sempre gosto desse exemplo tão simples, mas interessante, que é o efeito da palavra na mente, natural, né? No coração, Sim. nos sentimentos, nas emoções, e por aí vai. Né? Que é um efeito de... Nas prioridades. Nas prioridades, de limpeza. Então, é um processo natural que você vai provando dele, e quando você vai se dar conta, você... estou pensando menos bobagem. Sim. Estou lendo mais a Bíblia, mas estou pensando menos bobagem. Estou lendo mais a Bíblia, estou falando menos bobagem. Estou lendo mais a Bíblia, estou sentindo menos disfuncionalmente. Porque, dentre outras coisas, sentimentos disfuncionais também nos acometem em função desses fatores aí. Quando você lê a Bíblia, isso diminui. Quando você lê a Bíblia, enfim, não é? A palavra vai limpando a gente de N fatores que nos pegam de sobressalto, né, quando a gente não atenta para a palavra de Deus. Então, limpeza é um efeito prático de quem lê a palavra de Deus. Sim. E quando você lê a palavra, ela nos estimula justamente a essa questão da limpeza. Porque vai entrando a palavra de Deus e vai saindo o que é impuro. Sim. É como se fosse entrando água sanitária e tirando toda a sujeira realmente que está lá dentro. Que a palavra de Deus ela purifica. E é interessante que a palavra ela tem tanto poder,
Porque quando ela entra na vida de um ser humano, de alguém que já tem um coração tendencioso ao Senhor e ama ao Senhor, ainda que não tenha esse conhecimento profundo, um versículo que seja já transforma, já começa uma transformação. Ainda aqueles que não têm o conhecimento profundo. Talvez alguns que ainda nem começaram a caminhar, mas quando a palavra entra, ela já começa uma transformação, ela já começa a despertar para algumas questões. E outra, mano, até mesmo a memorização da palavra. Quando a pessoa adquire o hábito da leitura, essa memorização vai vindo, você vai, Sim. teu cérebro vai trabalhando nesse sentido, Sim. você vai armazenando. Quando você menos espera, Sim. aquele versículo que naquele momento você precisou, vem na mente. Verdade. Naquela circunstância, vem na mente, você lembra que leu Justo. aquele versículo. Isso é, né? Isso é sempre que acontece. Eu estou falando isso porque eu ainda, muito novinho, minha família ela tinha uma outra religião, né? Eles não eram evangélicos ainda, né? Ainda não tinham tido um encontro com o Senhor. Porém, lá em casa tinha um quadrinho com um versículo. Eu não lembro, quando pequeno, de ter uma Bíblia lá em casa. Depois, sim, mas pequeno, não lembro de uma Bíblia lá em casa. Mas tinha um quadrinho. João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele versículo entrou que eu nunca mais esqueci. É o que o Senhor falou. Guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ele. E aí aquela palavra entrou, eu levei esse versículo por toda a minha vida. Então, sempre que tinha uma oportunidade, que eu saía, ia para alguns lugares onde meus pais frequentavam, dentro da religião deles, que eu entrava ali, ela falava: vou pedir para fulano de tal, para ciclano e tal. Eu: não, Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, é nele. E olha que eu não tinha conhecimento bíblico nenhum. Só um versículo já fez efeito. Só um versículo fez esse efeito de transformação, de despertar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Vamos lá, outro efeito do despertamento espiritual. Isso aqui eu acho merece uma atenção. É que ele gera um profundo arrependimento pelo pecado. Despertamento espiritual gera uma consciência do pecado e um profundo arrependimento dele. E aí a gente sabe que a consequência de um arrependimento sério é o abandono daquele erro, né? E acho que isso aqui é um ponto importante, porque as pessoas querem tratar pecado, gente, com terapeuta, com psicólogo. As pessoas chamam pecado de um probleminha, ou um detalhe. Um equívoco. Se tem um detalhe na minha vida, é porque... Aí, é uma questão... Quando ele completa, na verdade, não é um detalhe, é um pecado. Então, você não percebe uma consciência acerca disso, e muito menos um arrependimento. E aí não vai ter confissão, e aí não vai ter abandono, e aí não é despertamento. Né? Então, quando alguém é despertado, essa era uma das marcas do avivamento histórico. As pessoas confessavam seus pecados, abandonavam seus pecados. Isso mesmo. Né? Eu acho que está faltando mais isso nos nossos dias. Consciência de pecado. Porque tudo está relativizado, aquilo que é pecado, o que relativizou. Era pecado, e vai ser sempre pecado. Adultério, só um exemplo. Sempre foi, sempre vai ser. Mentira, sempre foi. Homicídio, sempre foi, sempre vai ser. Não tem variação nesse sentido, né? Aí a gente não está falando necessariamente de ética, de costumes, não, mas de pecado. Então, aí entra esse ponto. As pessoas estão relativizando isso. Questões que a Bíblia se posiciona com clareza como sendo um ato pecaminoso, ofensivo à santidade de Deus, alguém vem e diz: não, mas eu não acho que seja. Isso não é avivamento. Sim. Pode até falar aí. O avivamento, vindo pela palavra, vai mostrar a vontade de Deus. Se você relativiza para a tua vontade, aí vai ficar: eu acho que é, você acha que não. Aí cada um vai tem o seu pensamento. Mas pode achar. É igual um amigo meu... Nós convivemos, trabalhamos junto há muito tempo, e aí ele largou a esposa, largou as tinha 2 filhos, largou tal, e um dia ele me liga:
Ele me liga. Ô, Ayrton, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem e tal. Rapaz, agora eu tô bem, rapaz. Ele tem 50 e poucos anos. Agora eu tô bem. Tô com uma menina de 20, acho que era 28. Tô com uma menina de 28 anos. E tal. Eu falei, é mesmo? Ele é. Tá e ele bem. sabia que ele crente, eu também crente. E aí eu tô ouvindo, né? Aí ele vira pra mim e diz assim, porque, Ayrton, você sabe, né? Não existe mais pecado. É mesmo? É isso, rapaz. Mas, Aí eu falei, sabe qual é o versículo? Vai quicar uma bola dessa logo no fevereiro, pra né? quem? Pra quem? Aí Tadinho, citou, suicida. citou João 1, 29. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tirou, não tem mais. Ah, meu Ih, rapaz, olha só. Aí eu virei Que para ele e maluco. falei assim, então eu vou te fazer uma pergunta, porque em Atos 3,19, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha ido para a glória. E Pedro, quando prega o seu sermão, ele diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Se não tinha mais pecado, por que Pedro está pedindo para que ele se arrependesse para cancelar o pecado? Aí morreu o assunto. Mas porque o indivíduo ele está querendo viver uma vida de pecado. de pecado, Quer e justificar, ele né? procura versículos na Bíblia. Não é essa a função da Bíblia. A Bíblia não é para eu procurar... Importante isso aí. Só um parêntese, importante isso aí. Porque o que mais a gente vê são pessoas manipulando a Bíblia ao seu bel interesse Isso aí. e conveniência. Manipulam a Bíblia. E aí, cara, se você quiser ir por esse caminho, a coisa não tem Esses limite. dias eu estava vendo uma pessoa que ela falou coisas que não deveria, aí eu fiz isso, mas você que isso, e você que isso, e você que isso. Bom, peraí, a gente está disputando quem é menos pior? Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. não é. Agora, não, eu só minto, mas você não. Você é adúltero. E a gente está disputando quem é menos pior, eu tenho que me preocupar com o meu pecado, eu tenho que parar de mentir. Isso. Isso aí. E aí você para Tem de que olhar adulterar. para a sua miséria. Exatamente. Olhar Agora, pra do outro. como eu não Olha- quero dizer assim... Ó, olha pra trave que tá no seu olho. Você está aqui, É. mas você que acha que eu estou errado, você... Quer dizer que é assim que se arrepende? Procurando pecados maiores nos outros? Aí, e isso vindo de pastores, por exemplo, Desse jeito. é de um grau de... É de um grau de gravidade, né? Porque um membro novo convertido que não entende, ainda menino na fé, criança disputa qualquer coisa, né? Aí foi ele que mente, ele que não sei o quê. Mas Paulo disse, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, não é isso? Quando eu cheguei a ser grande, desisti das coisas de menino. O que se espera de um pastor, de um diácono, é que ele não seja mais menino, É isso aí. E nem manipulador. nem manipulador. E nem manipulador. É isso aí. A palavra tira isso da gente. A gente não está disputando quem é menos pior. A gente está deixando ela nos limpar. Agora, eu não posso me defender dizendo que o outro é pior. Defender acusando. Na verdade, o arrependimento, uma das marcas de um arrependimento verdadeiro é a percepção da sua miséria, né? É a consciência da sua miséria, do quanto você é miserável e do quanto você carece do perdão, da graça, da bondade, do favor de Deus. É nisso que consiste um arrependimento do pecado. E não na vírgula. Porque quando você faz uma pronúncia e põe uma vírgula, aí você já quer dar uma outra Eu pequei conotação. mais, eu fiz mais, eu menti mais. Né? Então, arrependimento profundo. Agora, o arrependimento profundo do pecado é uma forma de despertamento também que vem de Deus, né? A pessoa não é alguém que vai você, não sei o quê. Não, Espírito Santo, não fizer Espírito isso, Santo. né, Ayrton? É uma consciência profunda e um desejo de acertar. Sim. Né? Não é só uma constatação de que você está errado. Isso não é arrependimento. Não é só constatar. É você ter uma consciência que gere essa dependência do favor de Deus e um desejo de abandonar Sim. o pecado. Esse é o símbolo da graça. Sim. Né? Fala, E hoje, o que a gente falou agora há pouco, o que muitas pessoas
fazem é pegar esse pecado e falar, eu tô com, como o senhor falou, né? Eu tô com um problema, tô com uma situação, tô com uma questão lá em casa. Que questão, meu filho? Ah, quando fala, meu filho, isso não é questão, isso não é problema, isso é pecado. Eu tô batendo na Isso é minha pecado. esposa. Eu tô com uma questão lá em casa, tô batendo na minha Isso. esposa. É uma questão, um probleminha. Eu tô mentindo, eu tô fazendo, tô acontecendo. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão escondendo o pecado dentro de casa. Sim. Estão fazendo que nem Acã. Estão levando o pecado para dentro de casa e, por causa dele, a família não desperta. Por causa dele, o filho não volta para Jesus. Por causa dele, a mulher não se converte. Por quê? Trouxe o pecado para dentro de casa e o pecado escondido acaba trazendo consequências para a família. E outra coisa, fala, Manu. Quando Acã fez isso, ele levou o pecado para dentro de casa, não só ele e a família foram destruídos, mas mais de 3 mil homens morreram por causa de um pecado que ele levou para dentro de casa. E aí 3 mil homens vão lutar em Ai e morrem. E morrem. Por quê? Porque escondeu o pecado. E aí houve um despertamento que Deus falou, eu não vou andar com você, Josué, enquanto o pecado não for revelado. Que Josué foi orar, né? Para saber por que eles haviam sido derrotados. Até porque ele não sabia. Fomos derrotados, Israel pecou. Israel, hein? Isso aí. E ele foi pego de surpresa, Josué. Então ele falou, mas o que aconteceu? Aí Deus falou, olha só, enquanto o pecado não for revelado, eu não vou andar mais com vocês. Então, assim, enquanto nós não despertarmos, não adianta. Agora, não vai só um ter detalhe, poder de Manu, Deus na nossa vida. Essa questão de pecado, para nós pastores, tem sido cada vez mais, assim, eu posso falar assim, desafiador pregar abertamente sobre isso, frontalmente sobre isso, porque por si só essa mensagem, ela já encontra cada vez mais barreiras, rejeições, né? Por conta do relativismo e tudo. A pessoa, não, mas tem pastor que faz pior. Pois é a história do outro. Aí... mas eu conheço gente que faz pior. A história do outro. Então, ela se autocauteriza por conta disso. Mas aí não é por causa disso que a gente vai deixar de pregar. Né? Sim, claro. João Batista pregava claramente. O povo não gostava, não recebia. Uma das características das igrejas, assim, mega igrejas, é exatamente não tocar na questão de pecados. Não, pelo amor de Deus. São sempre motivacionais. São sempre motivacionais. Conquistar. É coach. Né? Quando a mensagem de Cristo dos apóstolos é transformar. É se arrepender, é deixar. Né? É isso aí. A mensagem é essa. Interessante que no Antigo Testamento, Israel lutava com os povos então, os inimigos eram os povos, né? Que Israel estava sempre em guerra com os povos. Quando você vem para o Novo Testamento, tanto Jesus como Paulo, principalmente, acho que eles deixam claro que as nossas guerras elas são muito mais internas. Em que pese a existência, sim, de um inimigo espiritual que temos, que é o diabo. Que se aproveita das nossas Que ele se aproveita, mas quer saber? Eu acho que a gente é mais derrotado, na maioria das vezes, por esses inimigos internos. Né? Se você vencer seus inimigos, o diabo não tem chance. O diabo não tem chance. Sujeitados a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá. Tem chance. Se a gente viver uma vida, né, de despertamento, o diabo não vai achar brecha. O problema é que a gente... Até aí, então, essas tanto canções que são muito comuns, como esses brados de guerra, porque o meu inimigo, porque os meus inimigos... Esses dias eu estava vendo o pessoal cantando tantos meus inimigos. Eu acho que o diabo ri nesses hinos. Quem são os meus inimigos? Você tem inimigos? Meus inimigos são as minhas tendências, minhas inclinações, minhas coisas internas, meus pensamentos, minha falta de disciplina. São os meus inimigos. E, claro, Satanás é inimigo de todo mundo. Mas ele se aproveita da nossa fraqueza. Se você viver uma vida de busca, de consagração, de despertamento, agora, o problema é o seguinte, se eu sou nervoso e brigo com todo mundo, ele vai botar uma pessoa para coisa. Sim. Se eu não posso ver uma mulher, ele vai botar uma mulher. Sim. Mas se eu colocar os meus olhos para enxergar, né, conforme a vontade de Deus, se eu for a lugares que Deus se agrade, se eu conversar, né, coisas que são da vontade de Deus, ele vai perdendo o seu espaço. Agora, se eu dormir na minha vida espiritual
para que viva de qualquer maneira. Um sonolento permanente. Sonolento, pelo menos. Aí não dá, aí tu cai. Aí tu não resiste, Agora, porque fica abrindo as você estava brechas. falando que o texto, né, que a gente começou, de Abacuque, Israel, que tinha tanta promessa de Deus, estava vivendo uma sonolência espiritual. E Deus, o inimigo só conseguiu vencê-los. Que refletiu em toda a nação. Em toda a nação. Essa sonolência refletiu moralmente, Moralmente, os juízes eram corruptos. Os juízes eram corruptos. E aí, numa situação dessa, até o justo sofre. Sim. Sim. Não é isso? Bom, na sua família, se você é honesto, tudo, e a sua família é desonesta, vive devendo, se o agiota chega lá, às vezes você vai morrer porque o teu irmão pegou um dinheiro e não pagou a agiota, o teu pai. Então, muitas vezes, nós cristãos sofremos porque convivemos em situações que nos levam a pagar um preço. Abacuque, quando diz lá, desperta a tua obra, aquela coisa toda, ele vê, como é que mais Nabucodonosor, esse povo vai invadir a gente? Eles não são piores? Acontece que Deus não tinha pacto com aquele povo. Já tinha pacto com Israel. Sim. A Babilônia já se esperava o pior deles. Sim. Agora, de Judá, Israel não era nem para existir. Então, o crente, ele tem consciência que ele existe por milagre. Deus operou na vida dele, tornou filho, fez uma obra na vida dele. Então, a vida dele tem que ser diferente. E tem crente que vive desgovernado. Dá um exemplo. Um pastor que é 7-1. Quando for comprar alguma coisa, e aquele pastor deu uma volta, profissão, vamos supor que antigamente pedia, né? Sua profissão, sou pastor. Não, a gente aqui não vende para pastor. Por quê? Porque um indivíduo... Eu sou da época, acho que vocês, não sei se Emanuel pegou, o pastor Romulo deve ter pegado. Em Campo Grande, tinha a época que as lojas tinham caderno. Então, os crentes chegavam e o patrão falava assim, não, para ela, pode anotar, não precisa... ela vai ver pagar. É crente. Hoje em dia, de repente, qualquer lugar que você fala, não, eu sou crente. Não, daí, eu quero sua identidade, eu quero seu CPF, eu quero seu contra-cheque, eu quero tudo. É isso aí. Então, nós pagamos um preço por causa... Não é mais credencial de Não é mais credencial, ser pastor, ser... Porque alguns, como Israel, estavam no erro, os de Deus pagavam o preço. Abacuque entra em crise por causa disso. Mas eu acho natural. É o preço, não é isso? De servir a Deus quando alguns de nós envergonham o Evangelho. Dormiram, e mesmo você estando acordado, você paga o preço pelo sono deles. É isso Por aí. causa de um, todos pagam, né? Todos pagam. E só voltando um pouquinho no que o senhor estava falando, né? Desse inimigo que sou eu, né? Eu acho que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Nós acabamos dando uma brecha, abrimos uma brecha para que o inimigo possa entrar e fazer o que ele quiser fazer. Aí Charles Finney, ele diz o seguinte, o maior obstáculo para o avivamento não está no diabo, mas nos pecados escondidos dentro do povo de Deus. Isso aí é o que a gente está falando. É isso aí. Somos inimigos. São os inimigos. Então, assim, a gente poderia abordar uma infinidade de outros efeitos de um despertamento genuíno. Né? A gente falou da palavra, a gente falou de oração, a gente falou de confissão de pecado, e o despertamento espiritual também leva... De caráter, esse último assunto é caráter. Caráter. Leva paixão por ganhar almas para Jesus. O Manuel falou. Né? Foi dito também. Despertamento espiritual reflete no convívio da família. Sim. No nosso papel como esposo, como filho, como esposa, como patrão, como empregado, nos diversos papéis que a gente representa na sociedade, o despertamento espiritual vai trazer os seus efeitos sobre tudo isso. Então, a gente vai ficando por aqui, mas expressando um desejo profundo que sejamos despertados da nossa sonolência, que o Senhor nos desperte. Nós, pastores, talvez sejamos os primeiros
a reconhecer essa necessidade. Sim. Precisamos, para não nos tornarmos profissionais do púlpito, né? A gente chega lá, já sabe o que vai falar, já tem lá as palavras de efeito que inflamam o auditório, todo pastor sabe disso, enfim. E a gente consegue levar a coisa desse jeito. E leva mesmo. Sim. Mas que Deus nos livre disso. Nos Amém. livre disso. Que Amém. Deus nos livre. Nós sejamos Deus os primeiros avivados. Sejamos os primeiros, que o púlpito seja avivado. Amém. Se o púlpito Amém. for avivado, a igreja vai ser Amém. avivada. Amém. Amém. Né? Esse é o nosso desejo para nós, pastores. E também, vamos falar para o pessoal, para você que está acompanhando a gente até aqui, né? Nesse papo edificante, pouco mais objetivo, mais edificante, que você seja despertado. Que o seu coração seja despertado, que a sua vida seja despertada. É a nossa oração em nome de Jesus. Tá bom, gente? Amém. Curta, comente e compartilhe o nosso programa. Deus abençoe você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.